Quais são os principais impactos psicológicos de uma quarentena ou do isolamento social para as pessoas? Aproximadamente um mês, a grande maioria dos estados brasileiros adotaram as medidas de quarentena e isolamento social como forma de prevenção e contenção da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Há um consenso entre os especialistas em saúde mental que a nossa atual situação de enfrentamento da pandemia, bem como as medidas de quarentena e isolamento social, elas podem afetar a nossa dinâmica afetiva e, dependendo de como estamos lidando com essa situação, podem trazer sérias consequências à nossa saúde mental. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho e este vai ser o tema desse segundo programa da nossa semana de dicas e orientações sobre os efeitos e os impactos psicológicos da quarentena e do isolamento social para a nossa saúde mental. Logo após a vinheta é o que nós vamos falar aqui em nosso programa. Apesar de ainda não existirem estudos consolidados ou conclusivos aqui no Brasil sobre os efeitos psicológicos da pandemia e da quarentena e do isolamento social, podemos consultar e fazer uma análise de outros estudos feitos em outros países diante dessa situação de pandemia ou em situações similares ao que estamos vivendo agora. O nosso primeiro destaque é a pesquisa realizada recentemente pela revista internacional de psiquiatria Lancet, onde ela apresenta estudos sobre uma pesquisa feita com os chineses agora no final de fevereiro para início de março, uma pesquisa feita de forma online, um questionário online, onde foi levantado indicadores de sintomas ou de adoecimento mental. Vamos conferir os principais resultados dessa pesquisa realizada agora no ano de 2020. Segundo esta pesquisa, 50% dos respondentes apresentaram algum sintoma compatível com a depressão. Outro dado preocupante é que 44% dos chineses que se encontravam em quarentena apresentaram indicadores ou sintomas de ansiedade. E 36% dos chineses respondentes do questionário da pesquisa queixaram-se de insônia. E até 73% dos respondentes apresentaram sintomas e indícios de estresse. Esta mesma revista também tem uma pesquisa do ano de 2002, realizada com os chineses que vivenciaram também um período de quarentena ao lidarem com a epidemia da SARS, a Síndrome Respiratória Aguda. Vamos conferir alguns dos dados dessa pesquisa. De acordo com o estudo, 29% das pessoas que passaram pela quarentena apresentaram sintoma de estresse pós-traumático e 31% foram diagnosticados com depressão após o período de isolamento. Em outro estudo, o psicólogo norte-americano John Cacioppo identificou que pessoas que passam por um período de isolamento social podem ter implicações na sua saúde mental. Em seus estudos, o psicólogo identificou que o sentimento de solidão, mais importante até do que o isolamento social, ele é responsável pelo aumento do cortisol, que é o hormônio ligado ao estresse, favorecendo a doenças físicas e psicológicas e até mesmo o aparecimento, a maior incidência de doenças cardíacas nas pessoas que vivenciaram forte sentimento de solidão durante o período de isolamento. Há também estudos em saúde mental com jovens marinheiros que vivenciam isolamento social em suas primeiras viagens em alto mar. Os especialistas da área identificaram um fenômeno que eles denominaram de endurance ou resistência, que normalmente surge nos jovens marinheiros a partir da segunda semana de isolamento social. A característica desse endurance ou dessa resistência é que, durante o período de isolamento, os jovens marinheiros, na primeira semana, eles vivenciam esse isolamento de uma forma muito otimista, muito positiva e muito motivado, porque tudo é uma novidade, inclusive encaram como se fossem umas férias. Mas a partir do fim da segunda semana, identificaram o aumento de agressividade, de irritabilidade e de estresse nos jovens marinheiros, o que aumentava a possibilidade e a incidência de sofrimento psicológico e até mesmo a incidência de conflitos. Um dado interessante é que os pesquisadores identificaram
que conversar e dialogar com outras pessoas ajudavam os jovens marinheiros a lidar de forma mais assertiva com os sentimentos e com a sua carga emocional diante dessas viagens e desse isolamento social. Isso já demonstra que durante o período de quarentena e isolamento social é muito importante para a nossa saúde mental nós mantermos diálogos, conversas com pessoas queridas, diariamente tentando conversar, dialogar. E recomendo que não seja apenas através de mensagem, mas através de telefone e de preferência também através de videochamadas. Podemos entender o estresse como uma reação do organismo a uma situação interna ou externa que exige algum tipo de adaptação. O estresse terá componentes físicos, psicológicos, hormonais e até mesmo cognitivos. Mas os especialistas defendem que o estresse não depende apenas do agente estressor, ou seja, aquilo que está acontecendo ao nosso redor ou no nosso interior, mas ele depende também de como o indivíduo lida com a situação estressante, de quais são as nossas estratégias de lidar com aquele evento e como nós percebemos o suporte recebido pelas pessoas que nos cercam. Pessoas que conseguem adotar estratégias de enfrentamento, de manejo melhor do estresse e que percebem que o seu ambiente é um ambiente mais acolhedor, mais continente diante daquela situação estressante, elas lidam melhor com os eventos estressantes. Outro ponto importante de se destacar é que o estresse está muito relacionado com as chamadas doenças emocionais, que são as doenças do humor, como a depressão, ou as doenças da ansiedade, como os transtornos ansiosos, como os transtornos de estresse pós-traumáticos, entre outros. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso segundo programa com dicas e orientações sobre os impactos psicológicos da pandemia, da quarentena e do isolamento social para as pessoas. No próximo programa, nós iremos abordar dicas e orientações de como nós, profissionais de saúde, podemos contribuir com ações que facilitem e melhorem a saúde mental das pessoas diante da situação da quarentena e do isolamento social. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho, nos vemos no próximo programa. Um grande abraço, tchau, tchau.